Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar de volta com vocês. Estamos aqui nesse âmbito de videoaulas, trazendo algumas notações, aspectos de disciplinas que são ministradas aí no curso de Direito, não com o propósito de dissecar as temáticas, mas apenas trazer anotações, enleros de institutos, procedimentos que entendemos que são muito utilizados na vida corriqueira de um acadêmico, de um jurista, de um pesquisador ou simpatizante da área jurídica. Então, aqui nessas notações preliminares da estrutura do Poder Judiciário, dos seus órgãos, instituições, autoridades, o acadêmico, bacharel em Direito que está começando, na condição de estagiário, ali numa serventia judicial, ou numa delegacia, ou no Ministério Público, ou até no escritório do advogado. E vai começar a lidar com processos digitais, porque hoje nós temos os processos digitalizados no Projude, mas ele terá também outras atividades que não estejam diretamente ligadas ao Projude, processo judicial digital. Ele vai estar ouvindo partes, testemunha, acompanhando, vendo a autuação de processos, atendendo partes nos cartórios, ali nos balcões, nas serventias. E esse acadêmico, direito ou acadêmica, vai começar nessa condição de estagiário a ter contato com estruturas profissionais, como delegacia, escritório de advogados, o Ministério Público ou o prédio do Poder Judiciário, a comarca, o Tribunal de Justiça, e ali os seus primeiros contatos serão com noções processuais de um processo, de prazo, de tratamento às partes, autoridade, informações. E um dos nossos propósitos, portanto, aqui nessa aula é isso, é dizer que ele vai estar ali chegando e às vezes poucas informações ele recebe. E já tem que estar preocupado com todo esse universo, porque embora ele não seja concursado, porque para acessar ao Poder Judiciário, na condição de serventuário da Justiça, vai fazer um concurso público de provas e títulos, muito concorrido. Primeira prova ali, um provão com várias questões, depois a prova escrita, depois prova oral de títulos, mais ou menos assim. E aí ele tem um estágio probatório de 3 anos, que vai ser analisado, fiscalizado da sua desenvoltura, até que ele possa ser efetivado no cargo. Mas o estagiário chega aí sem fazer esse concurso, ou até por meio de uma seleção atípica, que é aquela chamada de contratação temporária. Ele vai receber uma remuneração, mas não terá essa estabilidade que o serventuário da Justiça tem. Mas, de outro lado, poucas pessoas esclarecem que ali, ele estando, ele tem que ter o zelo, o cuidado, porque ele está sendo observado e analisado como se fosse verdadeiramente um serventuário da Justiça, inclusive pelos seus erros, equívocos. Ele pode responder pelos crimes funcionais, que são crimes típicos de um serventuário da Justiça, como corrupção ativa, passiva, essas penalidades todas que se fazem presente aí no nosso Código Penal. Então, é preciso ter zelo para se saber, para não se postar-se vulnerável às tentativas, chamamentos de outras partes que possam querer induzi-lo a esse tipo de prática. Então, por mais que ele, ao chegar numa serventia dessa, numa delegacia, no Ministério Público, no escritório de advogado, ele receba prévias orientações, muito do seu traquejo, da sua habilidade, vai se dando ali pelo que ele vai observando dos mais antigos, do convívio de outras pessoas naquelas serventias, de como os colegas, escrivães, escreventes, chefes de cartório estão se postando, porque tudo ali é muito rápido, muito corrido, e parte de todo esse trabalho hoje é feito de forma digitalizada, todo mundo à frente de um computador, mas tudo isso não impediu de continuar existindo a chamada relação presencial, porque as relações digitais são realidade, mas
Inúmeros atos no processo, no procedimento, se dão ainda de forma presencial, concomitante com essas relações digitais do processo. Então, a parte chega para procurar, tomar informação, né? Querer conversar com o juiz, obter o esclarecimento, porque nem todos têm acesso ao processo digital, nem todas as partes tiveram essa inclusão e querem ter aí um mínimo de informação, foram chamados para audiência, não sabem onde fica a sala e como é que é, qual o horário, e todas essas coisas ainda precisam muito de pessoas para atender, conversar e esclarecer para este, sobretudo, estagiário que está ali na linha de frente. Então ele vai ter que saber, conhecer alguns institutos essenciais, como prazo, processo, audiência, como disse aqui, o que é o juiz e qual é a sua função, o que é o Ministério Público, o advogado, a Defensoria Pública, os defensores que estão ali, ou os serventuários da justiça, quais são eles e o que eles desempenham ali dentro da serventia. Por exemplo, qual é o papel do escrevente, do escrivão, do chefe de cartório, do contador, do oficial de justiça, do partidor e das equipes interprofissionais ou multidisciplinares que estão atuando hoje muito no Poder Judiciário, que são psicólogos, assistentes sociais, agentes de proteção, os conselheiros tutelares, principalmente nessa vara aí de infância, juventude e família, que eles atuam muito fazendo estudos sociais. Há uma gama de pessoas que estão aí trabalhando no Poder Judiciário e cada um com suas funções e especificidades que é preciso saber. O escrivão, às vezes, vai participar ali da audiência, ouvindo partes, fazendo a ata, o termo de audiência. O próprio estagiário vai aprender a fazer isso no lugar dele, vai anotando tudo aquilo que o juiz vai dizendo ali no termo de audiência. De outro lado, há outras funções. Ele vai aprender a dar comando no processo digital, abrir vista para as partes do Ministério Público, expedir um ofício de intimação, requisição a órgãos e repartições, enfim, vai aprendendo a dinâmica de andamento do processo ao lado do escrivão ou do escrevente, e o estagiário vai ali vendo como é que funciona, porque esse processo tem prazos. E tudo que se faz dele fica registrado dentro dessa dinâmica, desse programa chamado ProJuve. Uma comparação um pouco distanciada, é como se você estivesse ali num grupo de WhatsApp, dessas relações de redes sociais. Alguém administra. E tem os participantes que manifestam, que conversam, que juntam fotografias, peças, vídeos. E lá no ProJuve da mesma forma, só que lá dentro nós vamos ter o juiz, o promotor, o advogado, os escreventes, os estagiários que vão auxiliar e vai tramitar ali um processo que vai recebendo peças digitalizadas e até vídeos conferências. Algumas audiências serão feitas por meio de videoconferência, elas são todas ali anexadas, esse ProJuve, até que chegue ao final, o juiz deita a sua sentença, mas depois dessa sentença alguém pode recorrer, apresentar um recurso, isso vai para o Tribunal Estadual, ou se esse recurso é para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou para o Supremo Tribunal Federal, tudo isso vai desencadear uma outra série de diligências a partir dessa sentença, que pode ser ali algo que manda averbar no cartório de registro de nascimento, alteração de nome, o divórcio, a separação. Então, são atividades que vão sendo realizadas aí dentro desse processo digital. Esse escrevente, escrivão, estão aí ligados diretamente a trazer também orientações aos estagiários que vão começar a aplicar a teoria recebida na faculdade com essa parte prática, e às vezes distancia um pouco. Muitas pessoas falam assim, a prática é muito distante daquilo que se recebe de teoria na faculdade. Às vezes há um certo distanciamento, mas o importante é conhecer ambas. As teorias das leis, dos códigos, e como é que isso funciona na prática lá. E por isso que o estagiário, de preferência,
desde o primeiro período, esteja aí conhecendo como é que funciona o processo digital, como é que é o atendimento às partes, como é que são essa questão de prazos, os documentos, as audiências, as defesas, a atuação do promotor no processo, do advogado, do defensor público e dos servidores ou serventuários da justiça. O que faz o oficial de justiça no processo? Ele que vai cumprir as diligências ali, citar, intimar as partes, notificar, promover a execução, penhora, arresto, sequestro de bens no processo, às vezes atuar ali na abertura do tribunal do júri, conduzindo as partes. Oficial de justiça, fazer aquela citação por hora certa, intimar as testemunhas para que elas se façam presentes na audiência com as advertências legais. De outro lado, vamos ter a figura dos contadores. Há custas, despesas no processo. Às vezes o processo tramita de forma gratuita por assistência judiciária que a parte teve esse benefício, mas nem sempre. E aí é preciso fazer o cálculo disso, que ali temos um contador no fórum que vai fazer os cálculos dessas custas iniciais ou finais e até o valor final da condenação no processo, que o juiz manda ali fazer o cálculo final da dívida existente. Tudo isso passa ali pela mão do chamado contador, que às vezes acumula consigo esse cargo de partidor, que é aquele que faz a partilha nos inventários, divisões patrimoniais que existe também nos processos. Mas ao lado deles hoje nós temos também uma figura muito comum chamada tradutor. As relações processuais hoje estão muito recheadas de fotografias, imagens, textos que estão em língua estrangeira. O juiz até pode recepcionar no processo esses documentos, desde que eles estejam traduzidos por tradutor juramentado. Aquela pessoa que sabe fazer a tradução, que conhece a língua estrangeira e que prestou um juramento em juiz de dizer a verdade, de fielmente traduzir daquela língua estrangeira para o vernáculo, que é a língua portuguesa, o nosso idioma brasileiro, colocando no processo. Lá na LINDB, o juiz deve saber ou conhecer a lei federal. Ele não tem a obrigação de ter domínio sobre lei municipal, estadual, direito consuetudinário estrangeiro. E as partes, se invocarem isso, têm que trazer isso para dentro do processo, anexar, juntar. E se for texto estrangeiro, o juiz, é claro, vai chamar aí quem? Vai chamar um tradutor juramentado para que antes desses documentos serem anexados ao processo, eles sejam traduzidos. Mas, como inicialmente aqui nós falamos, hoje nós temos uma atuação muito presente de equipes interprofissionais ou multidisciplinares que ajudam muito os juízes lá dentro do processo, sobretudo nas ações que envolvem menores incapazes, nessa esfera de direito de família, na infância e juventude. E aí é preciso que se traga a presença do psicólogo ou da psicóloga, do assistente social, do agente de proteção, do conselho tutelar por meio do seu conselheiro. Todos eles vão trazer informações necessárias, vão acompanhar a vida da criança, do adolescente, fazer estudos sociais. E se for necessário ouvi-los em audiência, eles também farão um acompanhamento disso. Eles devem se fazer ali presente nessas estruturas para que a criança ou o adolescente não fique desprotegido, não sinta-se coagido, pressionado de alguma forma. Hoje, inclusive, se fala muito sobre aquela audiência de escuta especial feita por esses psicólogos ou agentes aí que nós conhecemos que compõem essas equipes interprofissionais. E o depoimento especial, por sua vez, pode ser feito na delegacia, pelo juiz, na audiência, mas observando todo um critério, um procedimento específico, para não expor a criança, nem o adolescente, nem fazê-lo de forma até ampliada, que ele sinta mais dor e sofrimento ao passar de novo pelos mesmos fatos, pela mesma tragédia já vivenciada por um fato inicial. Então, é preciso evitar todos esses critérios e essas circunstâncias que se tem.
Muitas vezes o juiz, também no processo, ele vai poder se louvar de algo chamado perícia. E, para tanto, ele vai se louvar de um perito, que é um técnico. O juiz não tem habilidade técnica para tudo que aparece no processo. As circunstâncias necessárias, como, por exemplo, um contador, para fazer um cálculo judicial no processo, um perito agrimensor, um perito que vai fazer o mapeamento do DNA. Então, o juiz nomeia um perito que vai emitir esse laudo para ele, e as outras partes vão apresentar assistentes técnicos para formular quesitos ali e acompanhar todas essas questões aí por meio deste perito, que é alguém habilitado numa área técnica que o juiz ainda tem conhecimento, e ele precisa se louvar desse aparato para prosseguir no processo. Mas ainda neste âmbito de informações preliminares, de estruturas que compõem o Poder Judiciário, os seus órgãos, repartições, esses institutos, atuações e procedimentos que esse acadêmico que está começando o curso de Direito deve ter conhecimento, é importante porque muitas vezes ele começa a atuar ali como estagiário. E é importante porque a prática aliada à teoria é o ideal, porque para muitos há até um certo distanciamento, mas quando se pode, é possível, ali buscar conhecer de que forma essa teoria assimilada no âmbito do curso de Direito vai ser aplicada na prática. Até porque, ao final do curso de Direito, a maioria dos acadêmicos precisam de ter realizado um número X de horas extracurriculares para fechar ali a sua grade. Então ele pode fazer, enquanto estagiário aí, os seus estágios numa delegacia, no Ministério Público, no escritório de advogados e no Poder Judiciário, nas varas que ali existem, nas escrivanias, repartições, auxiliando os cartórios, as serventias, aos juízes, seja na confecção de despacho, decisões, sentenças, seja ali no acompanhamento de processos, porque as serventias, escrivanias, terão escreventes, escrivães, concursados, chefes de cartório, além de outros serventuários da justiça que fizeram concurso como oficial de justiça, o contador, partidor, avaliador. Há um número de cargos que serão ocupados ali no Poder Judiciário por meio dos serventuários da justiça. E às vezes o estagiário que ali chega, que está iniciando o seu curso de Direito, tem muito a aprender, praticando ali a teoria que recebeu em sala de aula e sendo orientado por um escrevente, por um escrivão, por outros auxiliares ali, o assistente, o analista do juiz, o assistente dele, pode lhe dar valiosas orientações e, ao final, ainda receber ali uma declaração de cumprimento de um estágio que pode ser recepcionado no seu curso de Direito como um número determinado de horas extras curriculares. Há muitas atividades que esse estagiário vai aprender de como fazer a autuação de um processo, a juntada dos seus documentos, a expedição de ofícios, a expedição de mandados, de intimações, o arquivamento e desarquivamento de processos, a conclusão ao juiz, desentranhamento. Tudo isso são atividades que ocorrem dentro de um processo hoje digitalizado. Essas peças, antes de serem inseridas ali nessa sistemática digital de acompanhamento de processos, elas são convertidas em PDF. E depois as partes habilitadas por meio de uma senha vão ter acesso a esse processo, não só as partes, o autor, o réu, mas o promotor, o juiz, e as serventias por meio do escrevente, do escrivão, do chefe de cartório, do oficial que ele atua, às vezes até o delegado que está encaminhando peças de inquérito ou não, os defensores públicos que também
estarão encaminhando suas peças, fazendo acompanhamento, e muitas vezes ainda teremos muitos atos que não são realizados apenas de forma digital, a exemplo das audiências que são feitas de forma presencial. A oitiva do autor, do réu, das testemunhas, esses atos até podem ser feitos por meio de videoconferência, como se utilizou muito durante a pandemia, mas aos poucos eles estão sendo aí realizados novamente de forma presencial. E ali tem a lavratura de ata dessas audiências, coleta de assinaturas, o depoimento, a organização dessas audiências, que é muito importante para a instrução do processo. E ali, esse estagiário, o acadêmico do direito que está começando a conhecer as regras, as normas de como o processo caminha, anda e o efeito de todos esses procedimentos para a instrução do processo e formar o convencimento do juiz vai ser extremamente importante. Por isso, se recomenda o mais breve possível que este acadêmico ou acadêmica em direito busque efetivar estágios, onde tivermos aí a possibilidade de exercer alguma atividade que esteja ligada diretamente à teoria do direito recebida do curso de direito que está sendo efetivado. Mas, como dizíamos, são inúmeras atividades que podem ser efetivadas, realizadas, e depois esse estagiário que começou a conhecer todas essas regras, assimilou muitos conhecimentos e pode ter até o endereço de querer definitivamente ingressar aos quadros do Poder Judiciário ou do Ministério Público aí por meio de um concurso de provas e títulos. Porque antes ele foi, às vezes, contratado por um contrato temporário que vai receber aí uma módica gratificação ou até sem gratificação. E, como dissemos também, ali uma certidão do tempo de estágio que desempenhou naquela localidade. Mas se passar no concurso, pode ser efetivado como analista, assistente judicial ou como escrevente, escrivão, oficial de justiça, como avaliador, partidor, contador. São cargos todos que poderão ser efetivados ali no âmbito do Poder Judiciário. São escolhas. O curso de Direito abre um leque muito grande de opção para as partes que pretendem ingressar nessa diversidade de atuação da área jurídica. Mas a gente sempre lembra, aquele que quer fazer carreira deve ter uma vida escorreita. Evitar estar em ambientes propícios a confusões, brigas generalizadas, porque daqui a pouco está respondendo a um processo criminal, ao inquérito, e quando vai fazer um concurso vai precisar das chamadas certidões negativas, cíveis, criminais. E às vezes esse tipo de situação poderá gerar impedimentos para que essa pessoa prossiga em seus concursos. Os concursos já são bem exigentes, bem concorridos e exigem uma gama de informações de matéria da área jurídica para que este acadêmico em direito possa ser aprovado. Hoje, a maioria desses concursos estão exigindo, por exemplo, para o cargo de juiz substituto, promotor substituto, aí uma prática jurídica de pelo menos 3 anos, que a pessoa já tenha exercido esse conhecimento. Há essa exigência, sem encontrar que os concursos ali realizados, verificando seu edital, tem uma prova objetiva inicialmente de 100 questões, que vão envolver direito civil, processo civil, penal, processo penal, direito administrativo, direito constitucional, tributário, infância e juventude, direito do consumidor, direito humanitário, uma série de questões com bastante exigência para o candidato. Além, é claro, de se buscar, por exemplo, questões dos regimentos internos, ou da magistratura, ou do Ministério Público, como esses órgãos se estruturam, se compõem, como eles se evoluem em sua carreira, como é a gestão de cada órgão. Então,
exige muito estudo. A carreira acadêmica daquele que está aí implementando o curso de Direito, por mais que se pense que se dê de forma muito independente, autônoma, não. Existe muito estudo, dedicação de todo o curso e logo após. Só vão vencer e adquirir os bons cargos aqueles que efetivamente fizeram um bom curso, acompanhando, estudando, ampliando seus estudos e pesquisas. Não ficaram, por exemplo, presos apenas ao conteúdo recebido e ministrado em sala de aula. O tempo ali, o espaço é muito curto. É preciso avançar. Na atualidade, se tem uma riqueza de informações nas relações virtuais, na internet, no YouTube, com videoaulas, com orientações, com arquivos em PDF recheado de arquivos na área jurídica. É claro que preciso fazer uma certa peneira, saber quem escreveu isso, de onde vieram essas informações e, feita essa seleção, estudar. Todos estão tendo esse mesmo espaço, essa mesma possibilidade. O diferencial será pela dedicação, pelo foco, obstinação. O estudo tem que existir, as provas cada vez mais exigem e tem critérios de corte dos candidatos melhores classificados. Por exemplo, aqueles que obtiverem notas acima de 6 é que vão para a segunda fase, para a chamada prova escrita, o canetão, que vão fazer um texto dissertativo ou uma peça, para irem depois para uma terceira fase de prova oral e, por fim, uma quarta fase chamada de títulos. Quem tiver maiores títulos, melhores classificados, tem uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, publicação de livros, já foi aprovado em determinado número de concursos, tudo isso vale para o concurso em nível de classificação final. Então, depende muito de estudos, de dedicação. Não é porque o professor, às vezes, não está exigindo em sala de aula, faculdade, isso, aquilo, outro, que o acadêmico não vai buscar implementar, ampliar a margem de conhecimento recebida em sala de aula. É essencial isso. É preciso que isso fique bem claro. Quem vai fazer o diferencial é o próprio acadêmico ou acadêmica do curso, avançando, indo sempre além, conhecendo mais informações, autores, estar antenado com o que nós conhecemos por jurisprudência, que importa muito hoje, as súmulas dos tribunais superiores, a tendência jurisprudencial, os informativos do STJ, porque nós temos muitas legislações defasadas e as provas de concursos cada vez mais cobram os entendimentos jurisprudenciais, baseado nas súmulas vinculantes ou não dos tribunais superiores e até dos tribunais estaduais. E, de outro lado, vamos encontrar, enquanto fonte do direito, que nós sempre falamos, os enunciados das jornadas de direito, de cada ramo do direito. Temos aí esses momentos que se reúnem os juristas que atuam em determinada área do direito processual civil, ou do civil, penal, eleitoral, administrativo, constitucional, e eles vão sintetizando algum tema ou assunto que já foi muito reiterado para dizer de que forma ele vai ser tratado. E, ao final, trazem o que nós conhecemos por enunciado. Então, esse enunciado é muito cobrado, muito exigido hoje nas peças, nos concursos, para evitar a reiteração, a formulação de pedidos repetitivos. Nós já temos que os tribunais adotam a uniformização da jurisprudência exatamente para evitar recursos repetitivos, pedidos que vêm sendo reiterados por um assunto que já tem um critério delimitado para julgar e decidir acerca dele por meio das súmulas, enunciados ou manifesto de um juiz ou tribunal. Por isso é que o acadêmico precisa conhecer dessas regras para não permanecer descontextualizado, achando que às vezes o estudo se prende apenas à norma seca. As leis, aos códigos, eles são essenciais, são o primeiro parâmetro, mas além deles tem a doutrina, tem a jurisprudência, tem as súmulas, tem os enunciados e que serão essenciais para se ter um parâmetro e um referencial
para confeccionar as peças, as petições, os arrazoados, os recursos e até responder às questões dos concursos públicos. Então, estar em conexão com essas inovações, com esses parâmetros de fonte do direito, é indispensável para o acadêmico ou acadêmica de direito que está dando início aos seus estudos. Não se pode fugir dessa realidade. Nós temos hoje o acesso às informações com maior facilidade por meio de celulares, por meio de computadores, que todos eles podem rapidamente nos oferecer essas informações. Distanciar delas é distanciar da possibilidade de ser aprovado em um concurso público. O prazer estar aqui com vocês até agora, fazendo essas informações. Espero que elas tenham servido de algum modo, algum esclarecimento. Nós poderíamos aprofundar muito mais, mas é muito cedo para o propósito que tivemos aqui inicialmente, que é trazer noções preliminares. Deixamos aqui o nosso abraço, agradecimento para aqueles que nos acompanharam e fazemos um convite. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Conheça outras aulas, outros assuntos da área jurídica e deixe o seu like. Até o nosso próximo encontro.